Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironia da Corrida. Esse que vos fala é o Gelson Souza do Instagram, Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão Joãozinho, @jmaradona. E aí, Joãozinho, tudo certinho? Como é que você tá? Estou bem, estamos tentando ficar de volta, né? Já era pra gente estar de volta semana passada, mas essa droga dessa plataforma fica atrapalhando a gente. Então, passou a raiva já. Então, Essa semana vai. essa semana vai dar tudo certo. Não vou clicar em nenhum botão aqui além do concluir gravação. Precisa interromper no meio. Interrompe. Grava, recebe a visita, deixa a compra, coloca a compra no fundo. Vai pegar o bolo que tá fervendo no forno, não tem problema. A gente espera. E podem confiar que nada aqui hoje. Qualquer coisa eu faço a edição, pô. Vocês têm que confiar mais em mim. Faz. A gente não sabe nem como que edita. Nem é permitido aqui, porque é só um take só. Mas tudo bem, né? Respondendo sua pergunta, está tudo bem, tudo tranquilo. Simplesmente vivendo com meu amigo ventilador. Cara, e eu ia comentar isso, que o verão foi embora e o calor não, hein? Já estamos no outono. Nem certo? vai, tá? Porém, no Brasil temos duas estações, calor e chuva, e depois o calor depois da chuva, entendeu? E o abafado do calor. Exatamente. E eu já ia anunciar a nossa convidada, estou muito emocionado, mas antes disso, mandar um salve para os nossos apoiadores, certo? Eu já ia falar para João parar com esse negócio de mandar e-mail para apoiador, porque dá tanto erro nessas gravações. Não, até eu nem mandei essa semana, pra ser bem sincero, porque não estou sabendo mais. Mas agora 10. tá aí, temos uma organização aí prevista. Temos um calendário. Temos um calendário previsto que você receberá no seu e-mail em breve. Aguarde. Pois é, aguarde. Então, quem quiser ser apoiador do Ironia, está aí na descrição, em todos os agregadores de podcast, na descrição do YouTube também. E mandar um salve para Dona Dobro. Acabou Semana do Consumidor, que nunca mais nada é nunca mais semana, né? Black Friday não é mais um dia, é um mês. Semana do Consumidor não é mais semana, é 15 dias. Sabe aquela coisa? E não só apenas isso. Exatamente. X+1 aí de promoção. E, evidentemente, o cupom Ironias segue on na Dobro. E, Joãozinho, vamos para ela, convidada da semana, certo? Episódio fino. Cara, ela que eu devo ter uns 3 anos tentando trazer ela para o Ironias. Só me enrola. Gostaria de começar com esse Exposed, evidentemente. Mas essa semana deu certo. Estamos aqui com Elo Carvalho, ela que é corredora, mulher da Fotop. E aí, Elo, se apresente para nós. Olá, boa noite. Começar já me defendendo aqui, né? Agenda complicada, é difícil bater 3 agendas, né? Então, a culpa não é só minha, mas eu tenho boa parcela da culpa, também assumo. Mas aqui, meninos, um prazer estar aqui com vocês. A gente fez de tudo aqui para encaixar, para dar certo, né? Para esse encontro finalmente rolar, e com certeza foi na melhor data, no melhor momento. Exatamente. Louco, eu nunca mais, quer dizer, Joãozinho, eu nunca mais fiz uma avaliação de Insta. Elo, como é que faz tempo que a gente não recebe visita. Mas a última visita foi Jeff, a gente terminou não fazendo... Você já criticou dele já faz tempo. Não, de Jeff é bom, hein? O Instagram de Jeff é bonzão. @JeffTCampus. É bom 9.8. 9.8. O seu Instagram é como, Elo? Heloísa Carva. Perdão. Heloísa Carva, João. Tem um 9 ali, entendeu? Por que 9? Né? Porque tem muita letra? Porque você vai cansar o dedo para digitar? Pô, Heloísa Carva. Porque esse Carva de Carvalho. Qual é a dificuldade do Heloísa Carva? Justifique. 9.9, é 10. É verdade. É bom. Não, sabe qual é o meu critério, Elo, para
arroba ser bom e o seu é bom, e por isso eu vou justificar para quem está ouvindo a gente, é o Instagram que você fala uma vez. Tipo, qual é o seu Tá. Instagram? Heloísa Carva. Se você me falasse Heloísa Carva, com Z, com 2L, com ponto, aí já Mas, dificultou. Mas ó, é porque eu falei Heloísa Carva, mas é Heloísa com H e C. não mas Dificultou? Aí não, não, complicou. não, 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 calma, mas pô, Aí Heloísa sem temos. H, gente. Acontece, tá? Tem, ô Não, louco. acontece, mas Bastante. aí quem faz isso é problema da mãe, do pai e do cara do cartório. Ó, eu tenho 1001 versões do meu nome, tá? Porque normalmente eu falo pra pessoa que tá escrevendo Heloísa. Aí eu falo com H e Z. A semana passada eu estava em um evento e o rapaz colocou, foi eu que escrevi meu nome, né? Ele colocou, falei Elo. Aí ele colocou E-L-O. Aí ele mesmo perguntou, é com H? Eu falei sim. Ele foi e colocou H no final. Aí ficou E-L-O-H. Não, aí é papo de Eló. maluquice. Já aconteceu no Starbucks eu falar pro rapaz, me perguntar, né? Ah, qual é seu nome? Eu falar Elo. Na hora de escrever no copo, ele colocar com H no final e me chamar, na hora de chamar, ele gritou Elo, como se fosse a bandeira de cartão. Meu Deus do céu. Justo aqui nunca tá passando. Cara, e sabe o que é mais absurdo? Eu tenho informação para vocês. Heloísa sem H é infinitamente mais popular do que Heloísa com H. Eu não tinha ideia disso. Existem Aí, no Brasil 10 mil Heloísas com H e mais de 100 mil Heloísas sem H. Gente, eu não conheço nenhuma Heloísa sem H. Sim, aqui tem informação. Quem disse que Eu ia falar já sobre estava corridas? julgando, tá ligado? Oi? Você pode fazer uma corrida das Heloísas que o 100H vai lotar mais. Pô, total, 10 vezes mais, tá ligado? sim, sim. E a minha mãe, para Mas, dificultar, ainda colocou com Z. Então eu tenho que falar Heloísa com H e Z. Eu tô pensando agora na corrida das Heloísas. Deve ser muito legal. Alguém tem que fazer isso. Oi, Lô, fazer uma pergunta que eu nunca mais fiz para os nossos convidados. Como é que foi a sua relação, início de sua relação com a corrida? Quando foi? O que é que te levou para esse mundo da corrida? Boa. Eu sempre fui uma pessoa que pratiquei esportes, né? A vida inteira, sempre pratiquei, sempre gostei, fui muito ativa. Joguei futebol, joguei vôlei, mas assim fui crescendo e me distanciando um pouco do esporte. E com 5 anos atrás, agora em maio vão completar 5 anos, eu entrei na Fotop. Era pandemia naquela época, então não existiam os eventos, né? O que tinha eram treinos e bem esporádico, né? Porque o mercado ficou bem desaquecido, né? Infelizmente, a gente teve a grande pausa de quase 2 anos, mas viver essas histórias foi me dando gosto. Então, assim, eu trabalho no marketing da Fotop desde sempre, né? Entrei já nessa área, então eu ficava ali vendo as pessoas contando o relato, eu ficava vendo as pessoas assim contando como que era essa experiência de participar de uma prova, o que aquela prova significava, o que aquela foto significava para ela, e eu falei, cara, isso aqui deve ser muito legal. E aí eu comecei a pegar gosto assim pela corrida por esse lado de ver as histórias. Foi o que me pegou assim. E com isso foi agora acho que fazem mais ou menos uns 3 anos que eu comecei de fato assim a correr e aí uns 2 anos que com mais dedicada a isso, dedico meu tempo a isso e peguei gosto de verdade. Mas o que me fez começar a correr foi ver as histórias das pessoas que já corriam, assim, ver as fotos e essas histórias me marcou muito. Cara, que doideira. Você começou a trabalhar na Fotop na pandemia? Como é que foi isso? Porque, em tese, para quem minimamente viveu, né, a corrida na pandemia, né? Então, se os eventos de corrida, né, eles ficaram, né, limitados muitas vezes a corridas virtuais e depois voltaram de forma muito restrita, né? A gente acompanhou, né, tanto a galera da fotografia, tanto, né, a galera que trabalhava ali no backstage ou na organização mesmo de produção da prova, sei lá, de staff e tal, todo mundo meio que se ferrou, entendeu? E dentro desse processo você entra na Fotop. Como é que estava esse mercado e como é que foi entrar dentro desse contexto que imagino, pelo que você falou, foi ali em 2021, mesmo sendo, né, o segundo ano da pandemia, era uma instabilidade muito grande, né? Meio que a gente sabe, sem saber como é que seria, né, os anos seguintes. Sim,
Eu já vinha do mercado social, então eu trabalhava antes numa associação de eventos sociais, então de casamento, de eventos desse mercado, então já era um mercado parado, eu já estava acostumada com a paralisação, com a não rentabilidade do mercado, então já estava super nesse cenário. Inclusive, desse emprego que eu trabalhava, surgiu um projeto que a gente chamou de Brasil Invisível, e atendia justamente essa galera da graxa, que é quem mais sofreu, porque as empresas pararam, mas a gente está falando de grandes empresários que conseguiam se organizar financeiramente ali para uma pausa, mas a gente está falando de uma galera que, tipo, que é chamada graxa nos eventos, que não tinha como parar, né? Então foi uma galera que foi fazer segunda renda, que foi buscar outro mercado, então a gente fez um projeto em apoio a essa galera. Finalizando esse projeto, eu vi uma vaga no status de um amigo no WhatsApp, um link, e eu entrei nessa vaga super despretensiosa, não sabia o que era Fotop, tá? Não tinha noção nenhuma. Mandei meu currículo e passei no processo. E quando passei no processo, eu entrei na Fotop e não tinha ninguém no marketing, de fato, né? Com a queda do mercado, a única pessoa que tinha, ela tinha sido acabado de ser desligada. Mas no mercado de fotografia, né, nesse modelo, acabou que alguns fotógrafos foram super criativos e se reinventaram fotografando os treinos. Então, aí surgiu muito o mercado da fotografia de treino. Então, a galera em São Paulo, em Minas, no Rio, começaram a fomentar os treinos, né, como venda. Então, ali tinha ali um trabalho a se fazer com essa galera, né, tanto de marketing quanto de sucesso do cliente, acompanhar como que estava acontecendo, como que eram essas demandas. E 3 meses depois o mercado começou a voltar um pouco, lógico, com corridas de protocolo, né? Eram bem diferente o esquema, né? Hoje eu às vezes estou em algum evento muito grande, né? E eu olho e falo, gente, 4 anos atrás a gente não imaginava, né? Como que seria essa volta. E hoje, quando a gente vê os grandes eventos como a São Silvestre, com 30 mil atletas, a gente fala, gente, 4 anos Esse ano atrás. 55 mil, hein? Exato. As pessoas se relando, né? Se cuspindo, suando, passando uma na outra, sem lembrar do que viveu, né? Sim. Eu lembro que no primeiro ano teve o Letap, que é um evento de ciclismo, foi o primeiro evento que aconteceu quando eu entrei. Eu tinha acho que uns 4 meses de empresa. E eu lembro que tinham inúmeros protocolos. E máscara o tempo todo, e trabalhar e atender o cliente de máscara era muito ruim, porque você ia explicar o produto, ele não te ouvia bem, mas você não podia se aproximar. Assim, uma sensação horrorosa. E a pessoa ia fazer uma foto para reconhecimento facial, ela tirava a máscara, mas se sentia culpada de estar tirando, mas queria fazer a foto. Então, assim, era uma sensação muito ruim. Sim. E a gente fez esse evento super cheio de protocolos. Naquele ano não teve a São Silvestre. Se eu não me engano, não aconteceu a São Silvestre, porque veio logo uma onda na sequência por conta, né, da pequena volta que teve. E assim, hoje olhar, quando eu fui para a primeira São Silvestre pós-pandemia, para mim foi um choque. Eu pensar assim, gente, tem 30 mil pessoas aqui nessa rua. E antes a gente não podia ter 6 pessoas, que a gente já começava a se olhar feio, né? Tipo assim, cara, a gente já tá super lotando esse lugar, né? É estranho. Sim, não fica perto, não fala muito perto de mim, muita gente, dá uma agonia, realmente. Enquanto o Joel voltou. Mas eu queria só aproveitar o começo, né, dessa sua entrada do mundo da corrida, antes de a gente voltar para o mundo da fotografia. Como que, a partir dessas experiências que você viveu, né, você ouvia, e acho que essa é a parte mais legal de começar a correr, porque acho que é o início da corrida pelo que realmente interessa da corrida, né? E essa é a minha opinião, e enfim, né? Quais foram as suas experiências, pensando nas fotos que você tem de corrida? Legal, eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Que se existe uma pessoa chata com foto, sou eu. Então, assim, minhas fotos de corrida aqui já temos um ponto, tá? Porque eu sou chata. E eu sou uma pessoa de caras e bocas. Então, todas as minhas fotos parece que eu tô sofrendo muito, parece que tá doendo horrores. Então, assim, é triste. Mas. Não, ô João, teve um dia que ela postou uns stories, né? Eu não saio bonita em nenhuma foto de corrida, 23h59, 00 horas. Ela pleníssima em uma foto de corrida. Ué, o que foi que houve, amada? Chegando um banner, né? Que ela mandou imprimir.
Nesse dia, ele foi meu hater. Ele é assim, ele faz isso com as pessoas. Mas o legal, assim, é que justamente eu vivia esse lado, que é o lado mais puro do negócio, né? O lado mais legal de ver as histórias de superação. E aí, quando a gente fala dessas histórias de superação, uma porcentagem muito pequena envolve alta performance, coisa do tipo. A maioria dessas histórias de superação, ai, que coisa fofa, está extremamente ligado a realmente pessoas comuns que estão fazendo o possível dentro, né, da sua rotina ali, na verdade fazendo o impossível já, porque a gente sabe que dá muito trabalho. Então, assim, era muito legal. E nas minhas fotos depois vendo isso, né, sendo eu a personagem, vendo eu ali nas fotos, era uma experiência absurda, assim, né, porque começou a virar o meu relato, né, começou a virar as minhas conquistas. Então, eu comecei a ter um valor muito grande. Aqui na Fotop, a gente tem até uma cultura, né? Que todo funcionário interno, ao menos uma vez, e de vez em quando a gente recicla, precisa ir fotografar para colocar na pele a experiência de um fotógrafo. Como que é o cara ficar lá na rua, sentado, tantas horas, depois subir aquelas fotos. E disso, a gente tirou grandes melhorias da plataforma a partir disso. Assim. Então, o TI ter ido fazer isso, produto e outras áreas, tiveram experiências que falaram, pô, realmente, os caras não reclamam desse botão aqui em vão, esse botão aqui seria melhor. Então, isso traz uma dinâmica para a plataforma muito melhor. E eu me sinto, assim, muito mais realizada e uma profissional muito melhor quando eu comecei a praticar o esporte, porque eu comecei a viver esse outro lado. Então, quando eu comecei a ver essas fotos, de fato, contando essas histórias, e uma hora ser a minha, assim, para mim, virou uma chave muito legal, assim, foi muito, muito importante, de fato, assim, então, conecta muito, assim, não tem como, você se vê nesse lugar, é incrível. Porra, massa demais, e realmente esse momento, né, da pandemia com essa forma que os fotógrafos, em especial, tiveram de se reinventar, né, de, enfim, ir para as avenidas onde a galera praticava, né, corrida, ciclismo, atividade física no geral e fotografar, foi um negócio muito doido, que naquele momento era algo de, vamos fazer isso, né, para dar conta de um orçamento de uma corrida que não existia, e que hoje é uma prática comum, né, então, né, inclusive termina moldando, né, em muitos lugares o percurso por onde a galera corre, né? Tipo, vou correr em tal lugar porque em tal lugar tem os fotógrafos, né? E é doido, eu acho que eu até comentei isso com o João quando a gente falou sobre a Maratona de Aracaju, que eu fiquei impressionado do impacto, né, da galera da fotografia e do vídeo em Aracaju. Assim, eu nunca tinha visto tantos fotógrafos em um curto espaço de corrida e com uma produção absurda. Assim, tipo, Aracaju, sei lá, deve ter um quinto do tamanho de Recife, e a galera que fotografava, o nível de profissionalismo e a quantidade de gente era absurdamente maior que aqui, tá ligado? Eu voltei para Recife falando, tipo, gente, vocês daqui, calma, entendeu? Porque a galera dali de Aracaju estão colocando todo mundo no bolso. Um negócio assim, sem noção. Ô Elô, mas quando você começou a correr, já começou na pegada, quero fazer prova e tal, ou é aquela corrida, esse trabalho tá me matando, eu preciso correr para eu não surtar, tá ligado? Mas na minha corrida vai ter meu trabalho. Eu tô com meu trabalho, mas eu vou achar ele várias vezes durante a corrida. Foi nessa pegada, assim, de vou saindo aqui, vou indo ali, sem nenhum compromisso, assim, com fazer prova. Eu acho que quase que o primeiro ano inteiro eu não fiz nenhuma prova, eu queria de fato ir correr e tirando experiências legais disso, assim, então não tinha objetivo nenhum. E aí foi quando eu fiz a minha primeira prova, que foi uma experiência muito legal, assim, e minha primeira prova foi uma prova que eu até hoje tenho um carinho surreal, que é a prova do São Paulo, que acontece aqui em São Paulo, no Morumbi. Eu sou são paulina apaixonada. Então, para mim, assim, eu só não faço essa prova, que tem duas etapas no ano, caso eu não consiga mesmo, porque caso contrário, eu vou estar lá, eu vou estar no Morumbi. Para mim é incrível, assim, essa conexão, eu choro todas as vezes. Enfim, então, assim, para mim foi muito marcante, logo de primeira, né, fazer uma prova
que tinha uma conexão muito legal comigo, que tinha uma questão com a minha história. Então, só mesmo depois. E aí, depois que eu fiz essa prova, eu comecei a pegar gosto por provas. E aí, fui nos 5, fui nos 10. Aí, quando eu fiz os 15, eu tinha feito uma promessa. Se caso o São Paulo ganhasse a Copa do Brasil, eu correria 15 km como promessa. E aí, o São Paulo ganhou e tive que correr os 15. E quando eu corri os 15, aí eu pensei, eu acho que para avançar daqui eu preciso de alguém para me apoiar, porque tá começando a gostar, e aí é danado para não dar bom, né? Talvez aí... eu precise de um treinador agora, né? Exato. E aí foi onde eu botei a mão na consciência e falei, vamos atrás de alguém, né? Para não dar ruim. E foi? Quando foi isso? Oi? Quando foi isso? Isso foi no ano que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, 2023, 24, 23, eu acho. Então a meia maratona já veio. 23. E aí eu no outro. E aí comecei com um treinador, fui para uma assessoria, né? Treino com a Ana até hoje. E fiquei nessa assessoria. E ano passado foi quando eu fiz a minha primeira meia maratona. Então, assim, para mim a corrida é muito uma coisa de viver essa experiência sem grandes cobranças. Então, assim, eu não me cobrava de fazer uma meia maratona. Não me cobro ainda de fazer uma maratona, de fato, é pela experiência, assim, pela vivência, e zero por querer fazer, por performance, por provar para os outros que faço e que já fiz. Mas você pensa em fazer ou uma maratona ou algum outro esporte? Tipo, tem no horizonte assim, tipo, sei lá, quero fazer um triatlon, sei lá, quero só pedalar, ou quero... Eu tenho umas loucuras assim, né? Eu falo que a maratona ainda não me bateu, porque eu ainda não me vejo acordando num sábado qualquer e correndo 30 km. Ainda não tá no meu vislumbre ainda um treino assim. Mas penso sensata. Assim, eu penso assim que por hora uma maratona não me encaixo. Mas tenho vontade de fazer um tri na vida, até porque eu não sei nadar. Então seria um desafio legal aprender a nadar e me colocar nesse desafio. E pedalo, mas assim, pedalo pouquíssimo, bem pouco mesmo. Mas o meu esporte principal realmente é corrida e aí musculação, porque nós corredores não podemos fugir do fortalecimento em nome do Senhor Jesus. Tem que fortalecer, não tem para onde correr. Não tem. Você fez 2 meias já, não foi? Como é que foi a sensação de, putz, cara, fiz os 15 porque fiz uma promessa, né? O São Paulo foi campeão em cima do Flamengo em 2023. E, putz, quem faz 15 faz 21, né, João? E como quem faz 15 faz 21 e eu já estou com o treinador... Como é que foi esse ciclo para tu, né? Tu falou, tipo, pô, não me encaixo, né, ainda no ciclo de maratona, acordar no sábado, fazer 30, mas como é que foi essa preparação, né, para a meia maratona, né? Em especial a primeira e depois você reviver isso. Sim. Quando eu fiz os 15, já era ali no final do ano, eu coloquei a meta de no ano seguinte começar, então, com a treinadora. E fiz isso. Nesse processo, eu passei por uma cirurgia, eu tive um problema vascular e passei por essa cirurgia, e na recuperação dessa cirurgia, eu coloquei a meta, então, de, se desse tudo certo, começaria a treinar com a Ana e voltaria a correr. E quando tiver recuperação e a alta para treinar, eu falei para a Ana que eu queria começar como se o game tivesse zerado. Então, assim, óbvio, eu já tinha corrido 5, já tinha corrido 10, já tinha corrido 15, mas eu queria muito viver todas as experiências de novo. Então, imaginasse que eu nunca tivesse corrido na vida e começasse tudo do zero. E a gente fez esse processo. Então, eu fui curtindo, assim, fazer os 5 de novo, fazer os 10, fazer os 15 de novo. E aí, no meu aniversário de 2025, eu me dei de presente correr a minha primeira maratona. A minha primeira meia maratona. E aí, ano passado, eu corri a ASICS, que foi a minha primeira meia. E foi, assim, incrível, né? Porque eu estava ali super ansiosa para que isso acontecesse. Aí o meu presente de aniversário, todo ano eu costumo me dar um presente de aniversário, uma coisa totalmente material, então eu já pulei de paraquedas, já fiz algumas loucuras assim, e esse ano eu me dei a minha maratona. Para que pular de paraquedas? E a pessoa não quer treinar numa maratona, entendeu? Mas prossiga. Pular de paraquedas é melhor, acaba mais rápido, tá? Não, mas morre mais rápido. Mentira, gente, ninguém morre não, pulem de paraquedas.
Pulem de paraquedas. Mas a minha experiência foi surreal, valeu a pena, pulem de paraquedas. Então, eu fiz a primeira meia e para mim foi assim incrível, foi uma experiência, nossa, eu lembro de chorar horrores quando cruzei a linha, assim, para mim foi muito, muito, muito legal. E no final do ano eu fiz a Monumental de Brasília. Eu estava em um dos eventos da Fotop e as meninas da Monumental falaram, pô, se você vai para lá, por que você não corre? Eu falei, então vamos. Eu dei uma de louca, fiz 2 dias de expo em pé o dia inteiro, para lá e para cá, e achei de ótimo tom ainda fazer a meia maratona, mas deu tudo certo. E é um desafio legal e e ali fica vontade do quê? Agora, de fazer o Mega Finisher, né? Porque corri lá, agora tem o Mega Finisher. Já fez a Monumental de Brasília. Só rapidinho, foi em qual ano que você fez essas duas? Ano passado, 2025. Você fez as 2 meias em 2025. Isso. Oh, show demais, né? Para quem não sabe, o que é o Mega Finisher? Eu ia falar isso, mas ele pode explicar. Não, pode explicar, porque eu com certeza vou falar errado. Você é muito melhor que eu, pode falar. Não, Mega Finish é uma versão sul-americana do que a gente tem de Majors, né? Então era um circuito aí que eram com 5 maratonas e meia maratonas, né? Então, e são nas capitais de cada país, por isso que no Brasil é a Monumental de Brasília, né? Então pega Brasília, Argentina, Paraguai, Uruguai e Lima e Peru. E agora, nesse ano, vai entrar também Santiago, no Chile, né? Então, você pode, quem já fez uma delas, né, pode fazer as 5 provas e fechar a mandala, ou você pode incluir a sexta prova com Santiago e fazer a mandala. Eu fiz a maratona de Buenos Aires no ano passado, e esse ano eu vou fazer Montevidéu, porque o pessoal da assessoria vai, mas não sei se eu quero a mandala para não ter que correr a maratona Monumental de Brasília, entendeu? Mas quem sabe, faltando só ela, eu vou lá e corro. Não, eu acho uma boa. Deixa ela por último. É que o povo aqui da assessoria, todo mundo foi e correu Brasília como a primeira. Teve um pessoal que correu Lima também, mas muitos fizeram Brasília. Então, tipo, fez Brasília, depois é só viajar para fora. Ainda que em Montevidéu seja uma prova um pouco mais técnica, porque tem subida, descida e tal. Mas eu falei, pô, eu me ferrei, porque eu tô faltando Brasília, né? Então eu vou fazendo as outras e deixo Brasília por último. Sim, e aproveitar para dizer, né? Eu acho muito, muito legal o Mega Finisher, porque de fato é uma coisa que fomenta, né, aqui a gente, né? Então eu acho óbvio, né? Não tirando o mérito de grandes provas, das majors, né? Eu também quero fazê-las e viver essa experiência. Mas, assim, acho que dá um gostinho tão, tão bom, assim, saber que tem uma coisa aqui que conecta nós, né? E você vai para você também viveu isso já quando você foi para a Argentina, com certeza. Você vê outras pessoas de outros países aqui querendo fazer o circuito. Então, cara, eu já fiz Peru, já fiz Paraguai, quero fazer agora Brasília. Então, assim, é muito legal ver nossos vizinhos, de fato, né? Fomentando e fazendo essa troca. Então, tanto para o mercado, né, de turismo, quanto o mercado do esporte, o mercado cultural, é muito legal ter algo que conecta as capitais aqui e ter algo nosso, assim. Então, eu sou super adepta e incentivo todo mundo a fazer. Total, e inclusive a Mega Finish foi um fator de aumentar a qualidade das provas, né? Então, por exemplo, Montevidéu, no ano passado, foi uma prova que teve problemas básicos e amadores, entendeu? Tipo, Sim. de ficar 10 quilômetros sem ter água, do pessoal liberar o link para inscrição 13 meses antes da prova. E provavelmente, pela pressão de ser Mega Finish e ter uma demanda alta, esse ano está muito mais organizado, né? Então, tipo, eu fiz minha inscrição no ano passado, né? Então, esse ano a gente já tem percurso e tal, então a probabilidade de ter erros esse ano vai ser muito menor do que o ano passado. Então, acho que as provas estarem dentro do circuito também faz com que as provas se profissionalizem mais, né? Isso é importante até mesmo, né? Como ela falou, de a gente conseguir, né, meio que conhecer, né, o nosso continente, conhecer o Sul da América correndo, né, que é o que a gente mais gosta de fazer. Então, sem dúvidas, eu também acho que, né,
todo mundo merece. Se você quer fazer as mandalas, comece pela Mega Finish, depois vai fazer as Majors, tá ligado? Eu defendo, tá? Eu defendo essa. É, E, assim, eu particularmente, né, vendo, assim, o movimento do mercado, Buenos Aires, né, é um case maravilhoso aí de prova, né, que como a galera tem feito, grandes marcas já apoiam, assim como Lima, né, também cresceu muito nos últimos anos, grandes patrocinadores entraram, Brasília também foi uma prova que recebeu, né, bastante gente no último ano, o crescimento foi absurdo. Então, assim, esse movimento é muito importante para fomentar o mercado, né? A gente tem bastante, infelizmente, né, bastante comentário de coisas ruins que acontecem no mercado, de provas ruins, de situações catastróficas que acontecem, mas muito bom quando a gente vê processos que querem, assim, trazer mais qualidade, regulamentar. Então, muito legal, assim, muito legal mesmo. E Montevidéu é uma que eu quero muito. Eu adoro o Uruguai, né? E assim, quero muito fazer Montevidéu. E, inclusive, depois eu fui para Montevidéu, eu estava começando a correr, nem tinha noção do Mega Finisher. E agora, quando eu paro para pensar em Montevidéu, eu penso, gente, dá para fazer uma maratona ali sem ficar, tipo, rodando no mesmo lugar? na verdade, o percurso da maratona, isso é uma parte positiva, porque você vai ter que percorrer toda a cidade, né? Então, se você vê o mapa do percurso da maratona, ela praticamente margeia, né, ali toda a cidade. Existe essa palavra margeia? Deve ter, né? De margem. Se não existe, agora tem. Senhor Mas todo Aurélio, mundo por favor, entendeu. no seu próximo livro. O importante é a compreensão. Se ela está no Aurélio ou não, todos os clientes. Mas existe sim a imagiar ir pela margem ao longo de um rio, no caso de Montevidéu. Isso é coisa de quem escuta muito Gilbertil. Tá pensando aqui. Oi, Elô, mas eu queria perguntar para tu sobre o seu processo de corrida, de treinamento e tal. Você treinar com Ana, né? Como é que é esse processo, né, de treinar com Ana, né? A Ana tem um movimento muito forte, né, direcionado mesmo para as mulheres, né? Você treinar com ela termina não sendo, no seu caso, pelo que eu acompanho, né, uma assessoria fixa, né? Tipo como a gente tem aqui, que você tem um horário, que você vai lá, que tem um grupo e tal. Como é que você consegue conciliar, né, essas agendas e tal? E a importância, né, de estar treinando com a mulher, de ter essa referência também, né, no mundo da corrida. Claro. Para mim, a Ana foi, assim, de fato, um encontro. A gente se encontrou por conta de trabalho e conheci a história da Ana ali ao vivo e pensei, né? Tá, na hora que eu for com assessoria, eu quero que seja a Ana. E quando fui conhecer melhor o trabalho da Ana, eu vi que funcionava muito para mim. Porque eu admiro a assessoria, acho muito legal o propósito, mas hoje eu tenho uma dificuldade com horários, né? Eu tenho uma questão um pouco limitante. Então, assim, eu já perderia Nós sabemos. Foi o tema inicial, né? Foi o tema inicial e eu fui criança de trazê-lo aqui agora novamente. Fui criança. Mas Foi moleque. foi total. Eu tenho uma certa dificuldade, né? Por exemplo, terças, quintas, o grupo se encontra pela manhã, eu tenho um pouco de dificuldade com essas agendas. Então, treinar com a Ana, para mim, é perfeito, porque todo domingo a Ana ouve um áudio meu de feedback da semana e já contando para ela qual é o desafio da próxima, e ela dá um jeito de encaixar ali, eu consigo treinar. Então, para mim, esse acompanhamento da Ana é muito importante, porque, de fato, às vezes eu falo assim para ela, né? Chefa, seguinte, essa semana tá tudo entregue. Semana que vem eu tenho 3 dias para treinar. Te vira. E ela fala, tá bom. Aonde? Eu falo, sei lá, em algum lugar que eu voltar, ela dá um jeito. Então, assim, ela encaixa, faz tudo certinho. Então, para mim é muito importante. E, claro, o movimento, né? Mulheres que treinam muito. Assim, o trabalho da Ana é uma inspiração. A Ana fala muito sobre o quanto é o seu muito, né? E não muito em quantidade, mas o quanto é o seu muito. Se você tem 30 minutos hoje, esse é o seu muito, né? E tá tudo bem. Faça os seus 30 minutos hoje, que é o seu muito, que vale muito mais do que você não fazer nada ou do que você ficar se culpando por não fazer nada. Então, a Ana fala muito sobre isso, assim, de esse movimento de mulheres, que a gente sabe que ser mulher, né, acarreta inúmeras outras pressões que a gente sofre, acúmulo de funções e mil e uma coisas, e a gente fica se cobrando muito mais. Então, a Ana é uma mãe, é mulher, então, assim, é incrível ser treinado por alguém, assim, que traz tanta proximidade, assim, e similaridade com você. Inclusive, aproveitando, já podem seguir no Instagram,
Instagram grande, João, porém totalmente funcional. @mulheres que treinam muito. Então, não tem erro, entendeu? Perfeito. Perfeito. Né? Meia maratona prevista para esse ano? Qual sua prova-alvo? Existe prova-alvo para esse ano? Existe prova-alvo para esse ano e ela chama-se SP City. Boa. E aí, outra que eu estou começando a namorar, assim, essa possibilidade é fazer Salvador também, em setembro. Sim, sim. Uma bela prova, hein? Eu ainda não fiz, né, nenhuma distância em Salvador e fiquei com vontade. Talvez. Vamos ver o que nos aguarda. A ver, né? A ver. Não, e a SP City, o João já fez a SP City, não foi o João? A SP City é excelente. Não é, cara? Vocês uma sabiam ótima que prova para ser a primeira maratona, inclusive, tá? Pois é. Eu nunca corri em São Paulo, cara. Eu devo umas 2 corridas ao menino Bob. Teve umas 2 idas que eu fui para São Paulo, que era para eu me organizar para correr com ele. Nunca consegui correr com ele, nunca corri em São Paulo, inclusive. Mas a SP City é uma das provas que está ali no radar, né? Eu acho que das maratonas que tem em São Paulo, acho que é a melhor para se fazer. São Paulo não tem o percurso 10-10, porque você nunca vai correr 100% plano, mas eu acho que pela época que é... Eu achei que você ia falar que você não tem uma paisagem bonita, pô. Não, eu não ia jogar esse hater. Eu não ia jogar esse hater gratuito, não ia fazer isso. Assim, agora, uma hora dessa, não. Jamais. Curtiu o visual. Pô, pior que eu gosto de São Paulo, caralho. Mas, assim, ela não tem absurdo, tá? Ela não tem absurdo. Você pega ali a 23 de maio, é o máximo de elevação que você tem. Vai dar ali 1,8 km de subida, o resto é de boa. O problema da maratona da SP City é a segunda metade é um tédio. Fora isso, tranquilo. Que é o que todo mundo fala quando você entra na USP, né? Mas no caso da meia maratona, eu acho que não pega a USP, né? Não, você pega só a 23 de maio. Então, mas aí, pô, 21. Não, e o final dela num túnel com um DJ torando pau no som da hora. Muito bom. Eu lembro. E esse ano é uma das principais provas, em especial aqui no país, que a Nike tenta voltar para o jogo, né? Então, tem boas expectativas para esse ano com a Nike na É um movimento interessantíssimo, inclusive, né? A Nike patrocinando uma das maiores, que já é uma das maiores provas, né? Uma das maiores maratonas do país. E a Nike escolher justamente a SP City para patrocinar. Então, assim, um movimento muito legal. Também estou ansiosa para ver o que a dona Nike vai aprontar nessa prova. E a SP City é uma prova que eu tenho um carinho muito legal, porque é uma prova que dá muito trabalho para a gente. E todos os anos eu sempre trabalhei muito. E aí, esse ano eu falei, deixa eu correr uma prova que eu gosto muito, e aí eu consegui encaixar para correr a SP City. Mas eu estou super ansiosa assim, para ver no que vai dar. Pô, inclusive a medalha do ano passado foi lindona. Eu ia falar desse ano, 2025, foi lindona, hein? Sim, muito bonita, muito bonita. Aquele velho básico que dá certo. Faz uma medalha redonda. A forma que você vai trabalhar dentro dessa medalha, cara, os caras acertaram demais. Sim. Muito foda, muito foda. Ela tem toda a textura, assim, nossa, é muito bonita, de fato. Não, é bem foda. Quem sabe, né, próximo ano eu me aventuro a fazer a SP City. Faz a meia, cara. Faz a meia. Dá pra você correr de boa. Você vai curtir o percurso legal da prova. Você vai ter um pós-prova muito da hora, porque é animado pra caramba. Tá ligado? Vem correr esse ano, 2026? Não, esse ano não dá, não. Porque sabe qual é o meu problema também? É que como a prova é em julho, geralmente eu tenho um recesso do trabalho, então eu vou para a Bahia final de junho ou julho, e aí volto ao trabalho. É difícil então, a competição. Difícil competir com a Bahia. Não, é que nesse caso... Eu fiquei calada, porque o peso que ele colocou aqui agora não tem comparação. Não, você já viu as fotos de férias dele? É difícil competir com aquela... Nossa, eu fiquei piscininha ali do alto, entendeu? Nossa. Não, mas dá para se organizar. Esse ano não, mas se organizar direitinho, 2026 vem aí, hein?
2026 Inclusive, não, no ano... 26 é esse ano, cara. 2027. 27, caralho. 27. Inclusive, no ano passado, teve até uma galera aqui da assessoria, teve uns 2 amigos daqui da assessoria, ou 3, que foram para SP City só para correr a meia, inclusive. Né? Então, porra, bem massa. Mas é uma prova boa, é uma prova que, inclusive, tem muita foto boa. Nossa, tem muita foto boa. Total. E putz, cara, uma coisa que, se você pega a forma que eles mesmos trabalham as redes sociais, as imagens e tal, é bem foda. A galera da mídia gosto bastante. manda bem demais. Joãozinho, deixa eu caminhar. Eu queria só fazer uma perguntinha só antes da gente caminhar para os finalmente. Uma pergunta muito trivial, talvez, tá? Mas é como você é justamente o foco, né, do seu trabalho. A minha primeira maratona foi em Sorocaba. Na primeira maratona de Sorocaba, um dos grandes defeitos dela foi não ter fotógrafo. Foram 42 quilômetros de prova para ter um fotógrafo na chegada. No pórtico. Exatamente. Na última curvinha ali, sabe? Para entrar no meio da praça ali e passar o portal, o pórtico. O que é a foto na corrida de rua? Hoje, a foto já é vista de fato como parte, né? Antigamente, não. A foto era uma coisa que existia. Hoje, a foto já é parte. Dificilmente você vê alguém organizando uma prova sem pensar nessa possibilidade, já nesse braço da foto. Porque a foto, ela tem vários pontos, né? Primeiro que é uma forma do organizador monetizar. Então, também é um serviço para o organizador, do qual ele ali ganha uma rentabilidade em cima da venda, né? Então, para ele também é produto. A foto também é marketing orgânico, porque imagina quantas mil fotos não é postada após uma SP City, cada um contando sua trajetória, contando como foi sua experiência, e isso engrandece. Afinal de contas, se não fossem todos esses relatos, todo dia não nasceria uma nova Heloísa querendo correr, querendo fazer uma prova, né? Então, essas fotos contam muita história, marketing orgânico, então isso para eles também é muito importante. E hoje, a gente, claro que tem alguns desafios, né? De ter fotógrafos em todos os lugares. A gente vê um mercado em forte crescente, então cada dia mais tem provas em lugares que antigamente não existiam. Então, um exemplo, o mercado no Nordeste está extremamente aquecido, e não só mais nas capitais, né? Isso é um movimento muito legal de ver, porque antes quem queria correr que tinha que ir para a capital para correr, porque não existiam provas nas cidades. E hoje não, pelo contrário, né? Tem cidades, grandes cidades e pequenas cidades já tem muita prova. Então você vê essa participação muito melhor e muito maior. E hoje a gente, óbvio, tem esse desafio de ter fotógrafo em todo lugar. A gente vai ter uma experiência muito melhor em alguns. Como você comentou, na SP City, a gente leva cerca de 200 fotógrafos para fazer a cobertura, né? Divididos ali no percurso, entre foto e vídeo. Mas não é todo lugar que a gente vai ter essa gama de 200 fotógrafos a levar, né? Como na São Silvestre, como na Maratona do Rio, que a gente leva muito mais, inclusive. Mas são as dores que a gente já gosta e o desafio que a gente adora enfrentar, que é levar fotógrafo para tudo que é lugar. Então, hoje é uma das coisas que a gente trabalha aqui muito forte, que a gente tem um foco muito grande em fomentar esse mercado, mas também os nossos fotógrafos, eles amam ser nômades, tá? Eles adoram. Então, assim, já aconteceu de eu encontrar fotógrafo, sei lá, que mora em Salvador, isso é real, e foi para a Maratona de Manaus. O cara viu a vaga lá e falou, pô, nunca fui para Manaus, vou fazer... Tá, entendi. E eles vão, eles adoram. Então, assim, tem provas como a Maratona de Manaus, que, inclusive, se vocês não fizeram, é uma experiência muito legal de fazer, nem que não seja a maratona, porque eu entendo o sofrimento, afinal de contas, né? Calor. Correr em Manaus não é fácil, mas fica uma dica da experiência, assim, que é muito legal, é uma prova muito legal. Eu já fui 2 anos fazer a cobertura e eu acho muito legal. E você, quando abre vaga, vai olhar a lista de fotógrafos que entrou e tem gente de São Paulo, do Rio, Bahia, Espírito Santo. Tudo quanto é lugar. De tudo quanto é lugar. Então, assim, tem galera, óbvio, de lá, mas a galera ama ir viajar e viver essa experiência. Então, a gente hoje tem um olhar muito crítico para isso, mas também eles super, assim, gostam de ir, se aventurar e fazer provas em vários lugares do Brasil.
Pô, total. E eu ia até comentar isso também, fazendo um paralelo com a Maratona do Rio, né? Se eu não estou enganado, foi entre 500 e 600 fotógrafos para cobrir os 4 dias de evento, né? Então, assim, um número absurdo, né? Um negócio doido. Sim, é uma das maiores operações que a gente teve. Não a maior, porque o número de fotógrafos eles se repetem, né? Provas que não aconteciam ali juntas, a gente consegue utilizar os mesmos personagens, né? Então a gente consegue organizar nesse formato. Mas para a gente é uma operação que conta 500 fotógrafos, porque eles são identificados assim como os atletas, então são 500 identificações diferentes, são 500 pessoas fazendo upload de fotos, né? 500 uploads sendo feitos ali. Mas é uma das maiores operações que a gente tem, afinal de contas, a Maratona do Rio né? Se não a maior, mas uma das maiores provas do Brasil. Então a gente tem um desafio grande e esse ano a gente está no desafio também, né? Logo mais chega aí, e é uma das minhas provas prediletas. Junho está vindo, hein? Junho está vindo. Que é um encontro anual, né, amigo? Que a gente consegue seguir na Maratona do Rio. Não, agora a gente está se vendo sempre Maratona do Rio e em setembro em São Paulo, tá ligado? No TS Summit. Exato. Agora já evoluímos a amizade para 2 encontros anuais. Para 2 encontros. Mas você pensa e profissionalmente teria condições de correr a Maratona do Rio ou não? Você não tem condições de correr porque você está... A Maratona do Rio é difícil, porque a Expo começa sempre na quarta, né? Então, a gente tem ali, até o sábado acontece muita coisa, né? Muito vai e volta. Então, para mim, é uma prova difícil de fazer ali a meia. Tenho vontade, mas ainda não dá. Fica aí. Qualquer coisa faz um 5, tá ligado? Na quinta-feira de tarde. Os 10 eu sempre faço, os 10 dá tranquilo. Mas a meia é uma vontade ainda, que eu preciso fazer, mas ainda não fiz. E realmente a meia da Maratona do Rio é uma ótima prova, hein? Você já fez o desafio, né? Não, só... Não? Eu fiz, na verdade, as 3 distâncias, né? 5, 10 e 21, né? Eu nunca fiz 21 em 42, não. Minha primeira maratona foi lá, em 2022, né? 23, 24 e 25, eu corri 5, 10 e 21 nesses 3 anos. E a expectativa é de voltar esse ano para fazer a maratona, fazer os 42 quilômetros, né? Veremos o que acontece em Montevidéu, porque vai ser um mês depois de Montevidéu, né? Então, Montevidéu é 10 de maio e a Maratona do Rio é 6 de junho ou 8 de junho. O primeiro final de semana de junho ali. Exatamente, que é no Corpus Christi esse ano, vai ser no primeiro final de semana. Então, se eu terminar Montevidéu bem, tiver com perna e tal, eu emendo o ciclo e faço a maratona. Se não, eu faço a minha maratona, mas eu quero fazer a maratona no Rio. Uma coisa, vai ter um encontro extra esse ano, porque mês que vem eu estou em Recife. Finalmente! Então teremos um encontro bônus esse ano. Tomara que ele vá te encontrar. É bom combinar João, certinho, que ele é cheio dessas. Informo para os devidos fins que ela veio na MDR aqui em novembro e a gente não conseguiu se ver porque ela estava maluca de trabalho. Sim. Dessa vez da MDR eu dei um desconto porque realmente estava difícil. Mas venha para a gente se encontrar com calma. Sim. Eu estou indo de férias dessa vez, então mais calma. Tá suave. Tá suave. Você tira férias, amor? Mentira, tô brincando. Às vezes Burnoutinho deixa, tá ligado? Às vezes acontece. Mas em abril, eu normalmente chego ali 10 diazinhos e dou um pulo no Nordeste para recarregar as energias e voltar. Faz bem. Joãozinho, querido, considerações finais. Cara, papo gostoso, né? Papo bom, leve. Demos risada. Muito obrigado, Elô, por conseguir um horarinho na agenda pra gente... Todos os planetas alinhados e essa conversa deu certo, ainda bem. Porque foi muito obrigado. Exatamente, por agradecer também. Então, em abril nos veremos, né? Com certeza, marcar uma corridinha, uma praia, uma cerveja aqui em Recife. Amém! E nos nossos encontros anuais, né? Maratona do Rio e TS Summit. Sim. Elô, querida, a mensagem final para encerrar nosso podcast. Primeiramente, agradecer pelo convite. Demorou, mas deu certo. Espero que vocês tenham curtido o papo, que tenha sido bom.
Aí estamos aí, precisando de mais, querendo mais, a gente troca ideia, a gente é muito falador, né? Então é só chamar que a gente começa a falar tranquilo, a gente fala de tudo, basicamente. Então, só agradecer mesmo, meninos, pelo convite, adorei participar aqui com vocês. E é isso, gente, obrigada. Então é isso. Valeu, pessoal. Mais uma vez, cupom dobro Ironias, né? E quem não é ainda nosso apoiador, linkzinho na descrição dos agregadores de podcast e também na descrição do YouTube. Valeu, João. Valeu, Elô. É nóis. Valeu demais. Deixa eu encerrar aqui sem estragar a gravação, por favor. Calma nessa hora.